Olá amigos, vamos a mais uma análise especial, desta vez das ações da Via Varejo, VVR3. Eu sou o Dalto Vieira, analista de investimentos, e te convido de imediato a se inscrever gratuitamente no meu canal no YouTube. Aqui na parte de baixo desse vídeo você tem o botão inscreva-se, basta clicar nele e deixar o sino das notificações devidamente ativado para sempre ser avisado quando tiver um conteúdo novo no canal, seja uma análise especial como essa, seja uma análise de fechamento, um radar da semana, um radar do mercado, que é uma live todos os dias às 10h45 e mais conteúdo aí de aprendizado. Por falar em conteúdo de aprendizado, aproveite ao máximo o conteúdo existente dentro do canal. Nessa análise especial eu faço o quê? Eu avalio o ativo em diferentes prazos operacionais, usando a análise técnica, que é minha especialização, para traçar um cenário desde para quem está querendo investir no longo prazo, para quem está investindo no médio a longo prazo, curto a médio prazo ou curtíssimo a curto prazo, enfim, em diferentes prazos operacionais, dando a minha opinião a respeito do cenário que nós temos para esse ativo. Antes de dar início aqui, vou rodar aqui a vinheta e aí você já deixa seu like, seu joinha enquanto a vinheta roda aqui. Então vamos lá, começando pelo gráfico anual. Ativo aqui está tendo um ano de queda de 15%, ainda dentro de um movimento de subida, ainda dentro de um viés de alta pelo gráfico anual do longo prazo, ou seja, não teria um motivo claro de saída só olhando para o gráfico anual, para quem quer ficar anos aí posicionado no papel. O que realmente aqui pode trazer um sinal mais negativo seria esse ano acabar para baixo, pelo menos dos 9,82 e pior ainda seria para baixo dos R$ 8,00 a R$ 7,90. Essa região aqui, se fechar o ano para baixo, para patamar gerar nova mínima no ano seguinte, seria um cenário bem ruim para a ação. Mas isso não está acontecendo, então segue ainda mais alinhada para cima dentro de um movimento de subida do gráfico anual. E no gráfico quadrimestral, a tendência continua sendo a tendência de alta, topos e fundos ascendentes. Até pegando a questão de projeções aqui do gráfico quadrimestral, desse pivô de alta aqui, a gente tem aí a projeção que bateu exatamente lá nos 22,20. O que é essa projeção? Essa projeção é 100% desse movimento projetada a partir dos 3,80. Nós temos a projeção aqui falando percentualmente, eu uso o Fibonacci logaritmo, temos a projeção lá nos 22,80. Então o ativo está batendo em cima, bateu em cima desse patamar e começou a gerar recuo. A projeção é um ponto onde o preço pode parar de subir e começar a cair. É um nível de resistência no gráfico. E aqui o que nós temos no gráfico quadrimestral, que cada barra dessa aqui representa o comportamento do preço do ativo em 80 pregões, 80 dias úteis, a perda da mínima aqui desse candle gerou um sinal de movimento de baixa após o grande candle de alta. O que não foi algo bom, mesmo estando ainda dentro de uma tendência de alta. Eu abordei muito esse assunto, falei muito sobre esse assunto aqui dentro do meu perfil, um post de ontem, post da segunda-feira, dia 26. Essa análise está sendo produzida aqui no dia 27 de julho, terça-feira. Então aqui no dia 26 eu publiquei um post lá falando sobre a diferença de movimentos e tendência. A tendência aqui é de alta, ó. Só que o movimento, assim como aqui teve um movimento de baixa, aqui é um movimento de baixa. Mas a tendência é de alta, a expectativa ainda é mais para cima num prazo mais longo. Só que precisa gerar esse sinal a favor da tendência. Qual o sinal favorável a favor da tendência? Primeiro, superar a máxima desse candle, superar os 16,78. Segundo ponto, superar essa máxima aqui, seria outra alternativa, após terminar esse candle, enfim, gerar um sinal de fundo. Assim como gerou aqui, ó, veio um movimento para baixo, gerou um sinal de fundo primeiro, tentou aqui, aí a segunda tentativa foi essa aqui, a expectativa aumentou de ter algo para cima. Só que depois de um grande candle de alta desse, não anda, começa a dar um sinal, pelo menos a expectativa ainda é maior para cima, no prazo mais longo? Sim. Mas devido a esse recuo um pouco maior, eu reduzo essa expectativa no sentido de ter algo tão forte para cima. É só essa minha leitura. E de imediato ainda alguns vamos dizer assim, alguns receios em relação à entrada por conta desse movimento para baixo no gráfico quadrimestral. O que anula essa expectativa positiva é se retornar para baixo desse nível aqui. Aquela região lá que eu mencionei, a mínima desse grande candle de alta, que é 8,33, que eu falei lá, R$ 8,00, voltou para baixo dessa região, voltou para baixo da média móvel 3 períodos, aí deteriora bastante a questão da tendência, da expectativa de ter algo para cima. Então lembrando,
Para se ter algo mais relevante para cima para quem está comprado, sinalização de fundo no gráfico quadrimestral seria algo bem interessante. E aí eu vou falar mais algo complementar isso no gráfico mensal, que aí a gente está olhando um pouco mais. Aqui a gente está olhando para longo prazo, ou seja, se eu entro comprando papel aqui, tentando pegar um movimento aqui para cima, meu foco seria ficar de 3 a 10 quadrimestres. 3 quadrimestres a gente está falando de um ano. Então nesse caso aqui é uma operação de longo prazo. Já no gráfico mensal a gente já fala um pouco mais de médio a longo prazo. Para quem está comprado, por exemplo, ó, a ação está em tendência de alta. Aí ela fez esse fundo ascendente, então vamos lá. Fez um fundo ascendente onde? Onde ela gerou esse fundo ascendente? Ela gerou o fundo ascendente ao testar uma região de retração de todo o movimento de subida. De tudo que ela subiu, ela retraiu aqui 38,2%, que é um nível de suporte, assim como tem a projeção de alta que eu comentei no gráfico quadrimestral, que aqui nos 22,20 funcionou como resistência e fez o preço aqui começar, ou seja, entrou pressão, não que fez o preço, mas entrou pressão vendedora nesse nível de preço e terminou gerando um grande movimento para baixo. O nível de retração parou em cima de um nível de suporte, ou seja, é um suporte que pode fazer com que o preço pare de cair e volte a subir. Então, de maneira geral, para quem comprou aqui um fundo ascendente em cima de um nível de suporte, segue comprado, não gerou ainda um sinal de saída. O principal sinal de saída para mim seria fecha esse mês para baixo dos R$14 ou da média móvel exponencial 3 períodos principalmente e gera nova mínima. Média móvel 3 períodos está aqui em 13,87. Gera nova mínima no mês de agosto. Isso seria um sinal de topo descendente. A tendência ficaria indefinida no médio a longo prazo. Então, para mim, seria um sinal de saída estando comprado no ativo. Significa dizer, então, Dalton, que vai despencar se fizer isso? Não significa dizer isso, mas significa dizer que existe um sinal contrário à sua operação de prazo maior. E em relação ao que está acontecendo aqui, pode trazer oportunidade de compra porque está dentro do movimento de subida em um prazo menor? Pode trazer oportunidade de compra, desde que gere o sinal de alta que eu vou mencionar em um prazo menor. Então, vamos lá, resumindo. No gráfico mensal eu entraria comprando agora só se fosse com pouco capital e colocaria o stop abaixo dessa mínima, porque se perder essa mínima aqui já deteriora a expectativa de subida. E a outra forma seria, eu entro comprando um pouco aqui, se gerar stop, perdeu a mínima desse mês, a perda é pequena. Mas se resolver dar continuidade ao movimento de subida, para caminhar lá para níveis maiores de resistência, como por exemplo, primeiramente aqui um patamar que vai de R$16,60 até R$17,15, essa faixa aqui de preço. Chegando aqui nesse patamar é um primeiro desafio, então aqui já seria para tentar pegar esse movimento. E o segundo nível de resistência mais relevante já vai ficar lá por volta dos R$20,50. Então um ativo que, se for para comprar, seria um risco um pouquinho maior, porque já tem um movimento de subida e existe a chance de terminar o mês. Está faltando aí basicamente esse pregão e mais 3 pregões para encerrar o mês de julho. Então, por enquanto, apontando de forma negativa aqui a VVR3 nesse mês, caindo aí nesse momento 13%. Seguindo agora para falar do gráfico semanal do ativo, falar um pouco mais de curto a médio prazo, a tendência é o quê? De alta. Está a favor daquele movimento de subida do gráfico mensal. A favor do movimento de subida no gráfico mensal. Então a gente chegou aqui, se a gente relembrar aqui, eu vou colocar o gráfico quadrimestral, a gente está no mensal dentro do movimento de subida e no quadrimestral dentro do movimento de baixa. Por esse motivo é importante permanecer acima dos R$14 para manter uma expectativa mais positiva e manter as mínimas ascendentes aqui do gráfico mensal. Para quê? Para aumentar justamente a chance de gerar um sinal de alta num prazo maior, e aí fica tudo alinhado para cima. Alinhado no sentido de ter um movimento mais relevante para cima. E voltando então no gráfico semanal, o movimento aqui é de baixa, mas contra um movimento de subida ainda do mensal. Apesar essa queda aqui desse mês é justamente esses 4, é o que está vindo aqui essas 4 semanas aqui de forma negativa no mês. O que eu falei que pode gerar oportunidade é se aqui que tem uns R$14, e em vez de vir aqui realmente para baixo, o ativo faz aqui um sinal de fundo no gráfico semanal. Gera, por exemplo, um fechamento de uma semana, se essa semana fechar abaixo, a próxima semana, além de não perder a mínima do mês anterior, que a próxima semana já é o mês de agosto, ela abre subindo e já supera a máxima ou fecha acima da máxima dessa atual semana. Voltou para cima dos R$14, gerou nova máxima na semana seguinte, reforça a chance de abrir uma compra de position trade, de tentar pegar um movimento para cima na VVR3 da alta. E enquanto isso não acontecer, fica aguardando.
Você tem a alternativa que eu comentei no gráfico mensal. E aí, compra ou não compra? Só se for um pouco mais arrojado, porque já tem um movimento subido no mensal. Se eu for até comparar o gráfico mensal aqui na questão da retração do Fibonacci, dá para perceber que essa retração aqui chegou num nível também de resistência dos 50%. Mas, enfim, temos ainda um movimento de subida, apesar desse mês estar deteriorando o sinal positivo que veio do mês anterior, que voltou a fechar acima dos 14, que é uma região aí de resistência, que era uma região de resistência em conjunto com a média. Aqui dá para ver melhor no gráfico semanal ainda, ó, esse fundo mais esse gap. E aí termina, está voltando para baixo. Então essa semana ainda vai ser uma semana decisiva para o papel. Vamos ver como é que ela vai terminar. Suporte mais próximo no gráfico semanal, 13,45. Depois disso na faixa dos R$ 13,12. Então essa é a região aí de suporte que precisa gerar algum sinal de alta, voltar para cima dos 14 para gerar alguma sinalização de compra nesse papel. Então se eu quero até mesmo comprar para um prazo mais longo, uma das formas que eu quero, sendo um pouquinho mais cauteloso, é aguardar no sinal de alta no gráfico semanal. E aí, se gerou sinal de alta, você tem a possibilidade de vou entrar comprando. Se voltar e gerar sinal para baixo aqui, eu pulo fora, arrisco pouco, mas se der certo eu ganho bastante. Essa é a ideia da relação risco-retorno no mercado de renda variável. Onde é que se encontra o preço agora aqui, olhando para a retração do Fibonacci? Além daquela questão que já está trabalhando abaixo dos R$14, abaixo da média móvel exponencial 3 períodos, tem outro suporte, além desse aqui? Tem esse aqui que é válido até o fechamento da semana, que é retorno de 50% do que subiu, R$ 13,71. Então é um ponto de suporte para o ativo. Precisa gerar sinal de alta aí. No gráfico diário, a tendência é o quê? No curto prazo, a tendência é de baixa. Então, no curto prazo eu entro comprando. Se eu quero ficar alguns pregões posicionados, tentando pegar uma oscilação aí para cima do ativo, não entro comprando porque a tendência é de baixa. A tendência de baixa não significa dizer que vai continuar caindo ad eterno. Pode voltar a subir. Mas, igual aconteceu aqui, ó, subiu, mas sem força, a tendência é de baixo, não se espera muito dos movimentos de subida e a chance é maior dos movimentos de baixo serem mais fortes. Para buscar compra nesse ativo de swing trade, que mais se encaixaria para mim seria esse tipo de desenho aqui no gráfico acontecendo. Um movimento de subida mostrando força por parte dos compradores, que aí me chama a atenção para... Opa, os compradores começaram a gerar força para o papel, voltou para cima dos R$14 e aí gera um sinal de alta na sequência após um movimento de baixa ou um movimento lateral do preço, fundo ascendente, o pivô de alta, para cima da região aqui dos 14,28, geraria possibilidade de compra. Esse fundo que foi perdido, tem esse aqui, enfim, gerar sinal de alta aqui para cima seria algo bom. Enquanto estiver abaixo, eu prefiro ficar de fora dessa operação e ela vai apontando ali para o próximo nível de suporte, pelo menos aqui no gráfico diário. Se eu der um zoom menos, tem mais aqui para trás. Tem ali aquela região dos 13,45, tem um patamar de 13,12, mas aí tem um gapzinho aqui de 13,07 a 12,98. Para quem está comprado, já gerou sinal de saída nessa perda de mínima, gerou sinal de saída no pivô de baixa, enfim, já gerou alguns sinais de saída dessa perda de mínima ou dessa perda de mínima, enfim, já gerou sinal de saída porque gerou sinal de baixa a favor da tendência. Então, sinal de saída é para quem estava comprado no swing trade em VVR3. Em um momento bem importante na questão de olhar para um prazo maior, perda da mínima desse mês, para quem está comprado seria um sinal negativo. Não é um sinal que vai despencar, mas é um sinal contrário à sua posição, que você pode reduzir a posição em VVR3, alocar em outro papel que esteja mais bem configurado do que o ativo. É isso, amigos. Muito obrigado aí por sua valiosa atenção. Lembre-se de deixar seu like, seu joinha aqui nessa análise especial. Um grande abraço e até a próxima.